Quem é quem em 15 sabos? Antes de prosseguir com o que eu disse a Caroline e com o que Caroline me disse, talvez fosse apropriado passar uma ideia do que eu descreveria como nossa geografia local. Nossa vila, Quincebos, é, penso eu, como qualquer outra vila. Nossa cidade grande é Cranchester, a 9 milhas de distância. Temos uma grande estação ferroviária, uma pequena agência de correios e duas lojas de departamentos rivais. Nossos passatempos e recreações podem ser resumidos em uma palavra: fofoca. Existem apenas duas casas de certa importância em Quincebos. Uma é a Quince Paddock, que MRS Ferrars herdou do marido. A outra, Fernley Park, pertence a Roger Ackroyd. Ackroyd sempre me interessou por ser um homem que se assemelha a um nobre do campo tanto quanto tal nobre deve aparecer. Ele me lembra um esportista de rosto rosado que sempre surge no início do primeiro ato de um musical antigo, no qual os gramados da vila servem de cenário, em geral cantam uma canção sobre partir para Londres. Ele é um industrial de enorme sucesso que produz, eu acho, rodas para vagões. Ele beira os 50 anos de idade, com rosto curado e maneiras gentis. É unha e carne com o vigário, contribui generosamente para os fundos da paróquia, embora os rumores sejam de que ele é extremamente sovina com seus gastos pessoais, encoraja as partidas de cricket, clubes de jovens e institutos para soldados incapacitados. Ele é, na verdade, a vida e a alma de nossa pacata vila de Quincebos. Quando Roger Ackroyd era, então, um rapaz de 21 anos, apaixonou-se e casou-se com uma linda mulher 5 ou 6 anos mais velha. Seu nome era Peyton, ela era viúva e mãe de uma criança. A história do casamento foi breve e dolorosa. Para ser direto, MRS, Ackroyd era dipsomaníaca. Ela conseguiu se matar de tanto beber após 4 anos de casamento. Nos anos que se seguiram, Ackroyd não se mostrou disposto a entrar em uma segunda aventura matrimonial. O filho do primeiro casamento de sua mulher tinha apenas 7 anos quando a mãe morreu. Ele tem agora 25 anos. Ackroyd sempre o considerou como seu filho, e o educou dessa maneira, porém ele tem sido um rapaz rebelde e uma contínua fonte de preocupação e problema para seu padrasto.
No entanto, todos nós em Kinsabos gostamos muito de Ralph Payton. Para começar, ele é um jovem muito bonito. Como eu disse antes, estamos sempre prontos a fofocar em nossa cidade. Todos repararam desde o início que Aykroyd e MRS. Ferrars se deram muito bem. Depois da morte de seu marido, a intimidade ficou ainda mais acentuada. Eles eram sempre vistos juntos, e se conjeturava livremente que, ao final de seu período de luto, MRS. Ferrars se tornaria MRS. Roger Ackroyd. Os Ferrars vieram morar aqui fazia pouco mais de um ano, porém um halo de fofoca envolvia Ackroyd havia muitos anos. Ao longo de todo o período de crescimento de Ralph Payton, até o final de sua adolescência, uma série de governantas administrou a casa de Ackroyd, e todas eram vistas com intensa suspeita por Caroline e suas comadres. Não é demais dizer que por pelo menos 15 anos toda a cidade esperava confiantemente que Ackroyd se casasse com uma de suas governantas. A última delas, uma mulher terrível chamada Miss Russell, reinou inconteste por 5 anos, 2 vezes mais que qualquer uma de suas predecessoras. Havia uma sensação de que, se não fosse pelo advento de MRS. Ferrars, Ackroyd dificilmente teria escapado. Isso e um outro fator, a chegada inesperada do Canadá de uma cunhada viúva acompanhada de sua filha. MRS. Cecil Ackroyd, viúva do inútil irmão caçula de Ackroyd, foi morar em Fernley Park e conseguiu, segundo Caroline, colocar Miss Russell em seu devido lugar. Desconheço o que pensava MRS. Cecil Ackroyd do caso Ferrars quando soube dele. Era claramente vantajoso para ela que Ackroyd não se casasse. Ela era sempre bastante amável, para não dizer efusiva, com a MRS. Ferrars quando se encontravam. Caroline diz que isso não prova nada. Essas eram nossas preocupações em Kinsabos nos últimos anos. Houve agora um rearranjo do caleidoscópio, de conversas tranquilas sobre prováveis presentes de casamento fomos lançados em meio à tragédia, revolvendo esses e outros diversos assuntos em minha mente, cumpri minha ronda de forma mecânica. Eu não tinha nenhum caso em especial para cuidar, o que foi talvez bom, pois meus pensamentos retornavam continuamente ao mistério da morte de MRS. Ferrars.
Teria ela acabado com a própria vida? Clark, se tivesse feito isso, não teria deixado um bilhete para explicar o que tinha feito. As mulheres, em minha experiência, se decidem cometer suicídio, em geral, querem revelar o estado mental que levou à ação fatal, elas ambicionam a publicidade. Quando foi que a tinha visto pela última vez? Não fazia mais de uma semana. Suas maneiras na ocasião tinham sido normais, considerando tudo. De repente lembrei-me de que a tinha visto, embora não tivéssemos nos falado ontem mesmo. Ela caminhava com Ralph Payton, e eu ficara surpreso porque não tinha ideia de que eles tivessem 15 anos. Eu na verdade achava que ele tinha finalmente brigado com seu padrasto, não o tínhamos visto por aqui nos últimos 6 meses. Eles caminhavam, lado a lado, com as cabeças próximas, e ela falava com uma expressão bastante grave. Posso afirmar com segurança que foi então nesse momento que uma previsão do futuro me arrebatou, nada palpável ainda, mas uma premonição vaga sobre como as coisas estavam se encaminhando. Esse tete-a-tete entre Ralph Payton e Mrs. Ferrars no dia anterior me impactou de forma desagradável. Eu ainda pensava nisso quando me vi frente a frente com Roger Ackroyd. Shepard, ele exclamou, exatamente com quem eu queria falar. Esta é uma situação horrível. Você soube então? Ele a conheceu. Eu podia perceber que ele sentira o golpe intensamente. Suas grandes bochechas rubras pareciam encovadas, e ele tinha uma aparência arrasada que destoava de seu costumeiro jeito jovial e vigoroso. É pior ainda do que você imagina, ele disse baixinho. Olhe, Shepard, preciso falar com você. Você pode vir comigo agora. Não creio, tenho ainda 3 pacientes para ver, e devo retornar ao meio-dia para ver os pacientes no consultório. Então esta tarde, não, melhor ainda, venha jantar esta noite. Às 19h30, está bem para você. Sim, posso. O que há de errado, é Ralph. Ralph, ele disse vagamente, oh, não, não é sobre Ralph.
Ralph está em Londres, droga, lá vem a velha Miss Gannett. Eu não quero ter de falar com ela sobre esse assunto horrível. Vejo você hoje à noite, Shepard, às 19h30. Sacudi a cabeça afirmativamente, e ele saiu apressado e me deixou pensando. Ralph, em Londres, mas ele certamente estivera em Kinsabos na tarde anterior. Ele deve ter retornado para a cidade ontem à noite ou hoje cedo pela manhã, ainda assim o jeito de Aykroyd transmitir uma impressão bastante diferente. Ele falara como se Ralph estivesse longe dali há meses. Não tive tempo para decifrar esse assunto. Miss Gannett já tinha-me alcançado, sedenta por informação. Não era triste o que acontecera com a pobre querida MRS, Ferrars? Muitas pessoas estão comentando que, com toda a certeza, ela consumia drogas havia anos. Era tão maldosa a maneira de as pessoas comentarem. E, ainda assim, o pior era que havia sempre um quê de verdade em algum lugar dessas afirmações loucas, não há fumaça sem fogo. Estão dizendo também que Mr. Aykroyd descobrira isso e rompera o noivado, porque existia um noivado, ela, Miss Gannett, tinha provas incontestáveis disso. É claro que eu deveria estar sabendo tudo a respeito, os médicos sempre sabiam, mas alguma vez falavam. Tudo isso dito com pequenos olhos perspicazes sobre mim, para ver como eu reagia a essas declarações. Felizmente a longa associação com Caroline tinha-me levado a preservar uma face impassível, e eu estava pronto a emitir pequenas observações não comprometedoras. Deixei-a em dificuldades, e antes que pudesse se recompor, eu já tinha seguido adiante, fui para casa pensativo, para encontrar vários pacientes me esperando no consultório. Já havia dispensado o último, eu achava, e estava no jardim meditando por alguns minutos quando percebi que mais uma paciente me aguardava. Ela se levantou e caminhou na minha direção enquanto eu permanecia surpreso, não sei porque deveria estar surpreso, a não ser pelo fato de que há uma impressão de saúde de ferro em relação a Miss Russell, algo que está além das debilidades da carne. A governanta do Aykroyd é uma mulher alta, bonita, porém de aparência ameaçadora, ela tem um olhar severo e lábios cerrados.
Eu me senti como se eu fosse um empregado subalterno ou ajudante de cozinha que precisaria correr para salvar minha vida sempre que a ouvisse chegar. Bom dia, Dr. Shepard, disse Miss Russell. Eu ficaria muito grata se o senhor examinasse meu joelho. Dei uma olhada, mas, para ser sincero, fui nem um pouco sábio ao fazer isso. O relato de Miss Russell sobre dores vagas era tão pouco convincente que com uma mulher de caráter menos íntegro eu suspeitaria de uma história forjada. Cruzou minha mente por um instante que Miss Russell poderia ter deliberadamente inventado essa dor no joelho com o intuito de me interrogar sobre o assunto da morte de Mrs. Ferrars. Mas logo percebi que, ao menos nesse momento, eu a julgara mal. Ela fez apenas uma breve referência à tragédia e nada mais, porém, parecia disposta a ficar por ali conversando. Bem, muito obrigada por essa pomada, doutor, ela disse por fim. Não que eu ache que vá fazer algum bem. Eu também não achava, mas protestei por dever. Afinal, mal não faria, e devemos aderir às ferramentas da profissão. Eu não acredito em todas essas drogas, disse Miss Russell, seus olhos corriam desdenhosos pela minha coleção de frascos. Drogas fazem muito mal. Veja o hábito da cocaína. Bem, no que concerne a isso. É bastante difundido na alta sociedade. Apenas me diga, doutor, disse Miss Russell, imagine que o senhor seja de fato um escravo do hábito da droga, existe alguma cura? Não se pode responder a uma pergunta dessa assim de improviso. Fiz uma pequena preleção sobre o assunto, e ela ouviu com bastante atenção. Eu ainda suspeitava que ela buscasse informação sobre Mrs. Ferrars, agora, por exemplo, Verunal, continuei, mas, estranhamente, ela não parecia interessada em Verunal. Ela mudou de assunto e me perguntou se era verdade que existiam certos venenos muito raros que não podiam ser detectados. Ah, eu disse, você andou lendo histórias de detetive. Ela admitiu que sim.
A essência de uma história de detetive, eu disse, é ter um veneno raro, se possível algum da América do Sul, do qual ninguém ouviu falar, algo que tribos selvagens remotas usam para envenenar suas flechas, a morte é instantânea, e a ciência ocidental é impotente para detectá-lo. É a algo assim que você está se referindo? Sim, existe isso. Receio que não, existe o curar, é claro. Dei-lhe bastante informação sobre o curar, mas ela parecia mais uma vez ter perdido o interesse. Ela me perguntou se eu tinha algum veneno em meu armário, e, quando disse que não, creio que caí em seu conceito. Ela disse que tinha de voltar, e eu a vi passar pela porta do consultório no instante em que soava o gongo do almoço. Eu jamais suspeitaria que Miss Russell gostasse de histórias de detetive, divertia-me muito imaginá-la saindo do seu quarto de governanta para repreender uma empregada delinquente e então retornar a uma confortável leitura de O Mistério da Sétima Morte, ou algo do gênero.